Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos, Espírito. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez para nossa oração matinal. Espero que essa semana que está se encerrando tenha sido uma bênção para você, mesmo que no momento difícil pelo qual nós estamos passando. Antes de mais nada, eu quero pedir que você, se tem algum pedido de oração, que você coloque aí no seu comentário, para que a gente possa, ao final dessa live, estar podendo orar por você. Então, não se constranja e não fique tímido em colocar aí o seu pedido de oração. Nós queremos, não só nesse momento, estar orando por você, mas no decorrer do dia, poder estar intercedendo ao Senhor por sua vida. Vamos começar então a nossa reunião dessa manhã, nosso encontro dessa manhã, com oração. Feche seus olhos e vamos orar. Pai Santo, nós te damos graças, porque por mais um dia tu estás conosco. O teu amor, a tua graça, o teu consolo, Senhor, não nos abandona jamais. Obrigado, Senhor, porque na cruz do Calvário, Jesus derramou a sua vida, o seu sangue, para nos perdoar todos os pecados, nos livrando, Senhor, da tua ira. Mas, mais do que isso, o sacrifício de Jesus nos dá a certeza, Senhor, da vida eterna ao teu lado, porque este sacrifício redentor nos transformou em teus filhos, e por isso, como filhos teus, Senhor, filhos por adoção por meio de Jesus, entramos em tua santa presença, Senhor, certos de que tu ouves e que tu tens o melhor para nós. É verdade, Senhor, que muitas vezes não conseguimos compreender o momento em que estamos inseridos, o porquê que as coisas acontecem. Mas, Senhor, nós queremos dizer que em meio a esse tempo nebuloso, por vezes verdadeiramente escuro, aonde nós só conseguimos andar tateando, Senhor, nós queremos declarar que nós confiamos em Ti, que nós queremos que Tu nos guie em meio à escuridão, que Tu ilumines os nossos caminhos. Senhor, que nesse sábado, tome, Senhor, as nossas vidas para o Teu louvor. Possamos usar desse tempo de reclusão, desse tempo de isolamento, como um tempo, Senhor, de aproximação de Ti. Que nós nos aprofundemos nas sagradas Escrituras, que as Tuas sagradas palavras nos tomem, Senhor, de tal forma que nós consigamos passar de modo incólume, Senhor, por esse momento tão difícil. Mas mais do que isso, que nós possamos, ó Senhor, aprofundados na Tua palavra, em comunhão plena, Senhor, contigo, em consagração de vida, ser, Senhor, mesmo de onde estamos, no nosso isolamento, farol, Senhor, luminar em meio a essa geração corrupta e perversa. Oramos também, Senhor, para que no dia de hoje, Tu, ó Senhor, avive os corações, consagre os corações do Teu povo, Pai,
Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, a nossa meditação de hoje, ela se encontra no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 2. Então, somente um versículo, mas eu gostaria de ler o verso de 9 a 13. Você pode encontrar o texto dessa meditação, o texto bíblico dessa meditação e fazê-la também no nosso devocionário manancial. Todo dia de manhã, como eu já informei aos irmãos, eu faço nosso momento de oração utilizando o texto bíblico, que é a base do estudo diário do manancial. Participe nessa sua vida momentânea de reclusão, tenha um momento devocional. Busque a presença do Senhor. Não fique na televisão o tempo todo. Busque ler livros com conteúdo de todas as espécies, livros evangélicos, mas também da literatura nacional e internacional. Leia o manancial, a palavra de Deus principalmente. Faça o seu culto familiar. Você não pode ter seus amigos com você nesse momento, mas você pode ter sua família. Esforce-se para manter a sua família firme nos caminhos do Senhor. Dito isso, vou estar lendo então Jeremias 2, 9 a 13. Diz assim as Sagradas Escrituras: Portanto, do novo trarei acusações contra vós, diz o Senhor, e trarei acusações até mesmo contra os vossos netos. Ide às ilhas de Quintim e vede, enviai emissários a Quedar e atentai bem. Vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Por acaso houve alguma nação que tenha trocado os seus deuses, embora nem fossem deuses? Mas meu povo trocou a sua glória por aquilo que é imprestável. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas furadas, que não retêm água. Meus irmãos, o profeta Jeremias ele foi levantado por Deus para profetizar a Judá enquanto acontecia o cativeiro babilônico. E o cativeiro, e todas as vezes que o povo de Israel foi levado ao cativeiro, foi levado porque desobedeceu. Porque a relação de Deus com o seu povo é uma relação completamente diferente dos outros povos com seus deuses. Todos os povos sempre tiveram líderes, reis, mas o povo de Deus sempre foi liderado pelo seu Deus. Jeová sempre liderou o povo de Deus até o dia que, por desobediência e inveja dos outros povos, não compreensão dessa dinâmica de governo que é o reino de Deus, o povo desejou ter reis. E esses reis, esses homens, sujeitos ao pecado, como todos nós, alguns eram homens piedosos, homens que seguiam ao Senhor, mas com o passar do tempo, o poder, já diz o ditado popular, ele corrompe, e é uma verdade. Basta nós darmos um pouquinho de poder a uma pessoa e nós vamos claramente saber quem ela é.
Todos nós já tivemos essa experiência. O poder corrompeu ao longo dos anos os reis tanto de Israel quanto de Judá. E agora o povo de Deus abandonou a Deus. O povo de Deus se separou de Deus. E o povo de Deus foi levado ao cativeiro. É interessante na palavra de Jeremias, antecedendo esse texto que nós lemos, que Deus se refere ao seu povo como a noiva. Lá no verso 2 ele diz: assim diz o Senhor, lembro-me de ti na tua fidelidade, na juventude do teu amor como noiva. Jesus, nosso Deus, ele lembra do seu povo no seu melhor estado. Ele lembra de como aquele povo era fiel, como aquele povo o amava, como uma noiva apaixonada, como alguém que está ansiosa para que o noivo chegue em casa. É aquele casamento que está bem no início. Há uma necessidade do noivo ver a noiva, da noiva estar com o noivo, dos dois estarem juntos sempre. Assim era o povo de Deus. Era um povo fiel e um povo que ama profundamente, ou amava profundamente. Mas ao longo do tempo, esse povo traiu a Deus. Esse povo deixou de ser fiel. Esse povo começou a perguntar: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Como se Deus não tivesse feito absolutamente nada em suas vidas. Eles esqueceram de como Deus os havia livrado do cativeiro no Egito. Eles esqueceram de todos os grandes milagres, grandes livramentos que sobrevieram sobre esse povo. Eles esqueceram do maná no deserto. Eles esqueceram das grandes vitórias na conquista da terra prometida. Eles começaram, pior do que isso, eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a imitar o que os outros povos faziam. O distanciamento da comunhão desse povo com o seu Deus resultou numa imoralidade espiritual, se podemos dizer assim. Resultou na caminhada em direção à idolatria, ao abandono de Deus, ao mergulho nas mais profundas águas da impiedade e do pecado. Abominações como sacrificar seus próprios filhos começaram a despontar entre aqueles que deveriam ser o povo de Deus. Então, a primeira lição nos fica aqui. Não se engane. Não é porque nós somos a igreja de Jesus, porque nós somos o povo de Deus, que estamos imunes a nos afastar do nosso Deus. Podemos manter a nossa religiosidade, podemos manter as aparências externas, mas por dentro, nas palavras do próprio Jesus, seremos sepulcros caiados,
E dentro de um sepulcro existem pessoas mortas. Por fora parece até algo bonito, mas por dentro a podridão, a morte. A primeira lição para você e para mim é: vigia. Vigia para que você não se ache se afastando do Senhor. O Senhor nunca, absolutamente nunca se afasta de você. Ele sempre está perto. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso bom pastor. Ele nos guia por caminhos difíceis, pelo vale da sombra da morte. Ele está lá conosco. Nós é que estamos distante dele. Nós é que optamos por nós e não por ele. Nós é que decidimos escolher outros deuses para nós, embora talvez não tenhamos coragem de nomeá-los dessa forma. Nós é que fazemos isso. Porque esses deuses que nós escolhemos para nós, eles nada mais são do que reflexo da nossa humanidade pecaminosa. Eles são aquilo que nós gostaríamos que Deus fosse. Nós gostaríamos que Deus fosse uma expressão do nosso eu pessoal, uma expressão de nós mesmos. Nós gostaríamos que Deus fosse o nosso servo. E o evangelicalismo atual tem transformado Deus em servo. Nós declaramos, nós queremos, nós exigimos. Quem somos nós para declarar e exigir do Deus soberano, do Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que neles habita? Pois bem, essa é a primeira lição. Deus nunca está longe de nós. Nós é que nos afastamos dele. Nós é que deixamos que o pecado nos domine. Nosso afastamento dele cria postes ídolos, cria ídolos que se transformam em nossos novos deuses, embora não tenhamos coragem de afirmar isso. Duas lições ficam para nós no versículo 13 dessa palavra. O versículo 13 diz: porque o meu povo cometeu dois delitos, eles me abandonaram, a fonte de água viva, e cavaram para mim cisternas furadas que não retêm água. A primeira lição, meus irmãos, é que nada se esconde de Deus. Você pode esconder de mim, pode esconder da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Mas voltando aqui ao nosso texto, não abandone a fonte da água da vida. O segundo pecado que o versículo 13 ele nos mostra é que o povo, além de abandonar a fonte da água da vida, o povo foi por outro caminho, cavou cisternas. Ele buscou reter água para ele. Não a água da fonte da vida, outro tipo de água. Mas ele fez cisternas, e essas cisternas, elas eram furadas. Ou seja, essa água que não era a água da fonte da vida, não era Jesus, não provinha de uma fonte, mas era uma água parada. Qual a diferença da cisterna para a fonte? É que a fonte, ela jorra permanentemente, tem água fresca. A cisterna não. A cisterna é um local onde nós colocamos água
depositamos, ela fica parada e ela é usada quando precisamos. Geralmente, a cisterna, depois de algum tempo, essa água não fica boa, ela não permanece boa para ser ingerida, para ser bebida. A água que vem da fonte não, ela é límpida, ela é pura, ela é corrente, ela sempre está lá. Mas pior do que armazenar água que não é potável, ela não é uma água passível de ser ingerida, pode até fazer mal, é que a cisterna está furada. Então, na medida em que eu encho a cisterna, a água sai por outros caminhos. Povo de Deus, essa é a imagem daqueles irmãos e irmãs, porque está falando para o povo de Deus, não está falando para o não crente, não está falando para aqueles que não seguem a Jesus, está falando para o povo. Essa é a imagem daqueles irmãos que depositam a sua esperança, a sua confiança, não em Deus, embora digam que põem, mas em outros caminhos, em outras ideias, em outros deuses com D minúsculo. Se enchem de outras águas, mas águas que não contribuem para a vida. São águas que podem estar contaminadas. Mais do que isso. Essa água parada, contaminada, que está lá na cisterna, ela sempre tem que ser reposta porque a cisterna está vazando. Irmãos, a palavra de Jeremias para nós é muito clara. Muito clara. Vamos parar de encher a cisterna furada. Pare de encher a cisterna furada agora, com águas, informações, ideias, filosofias, achismos de como nossa vida tem que ser vivida. E saia correndo. Corra em direção à fonte da água viva. Tome da própria água viva que você, eleito de Deus, tem nas mãos. Abra as Escrituras Sagradas. Leia, ore a palavra de Deus. Se alimente, beba da fonte da água da vida. Que Deus nos abençoe nesse dia. Acompanhe as nossas lives durante o dia. Não deixe de estar congregando, fazendo seu culto familiar. Não deixe de estar servindo ao Senhor. Seja também generoso, continue sendo generoso no seu dízimo e oferta. Busque a nossa irmã Socorro ou Benedita, para que elas possam buscar o seu dízimo, sua oferta, para que nós possamos estar nos preparando para atender o máximo possível de irmãos e irmãs que poderão vir a passar necessidades nesses próximos dias. A igreja está fechada, mas nós estamos servindo. Nós não estamos fechados, é o prédio que está. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, nós te damos graças. E eu peço que todos esses irmãos e irmãs que nessa manhã nos acompanharam possam
buscar a fonte da água viva e a água viva. Nós te pedimos isso, que esse dia seja um dia abençoado na vida de cada um e cada uma dos meus irmãos. Que o teu povo continue fiel a ti. Que o teu povo continue com aquela fidelidade, ânimo, vigor que o jovem tem. E amor que o noivo e a noiva têm, porque nós somos a noiva de Cristo. E esperamos ansiosamente por ele, não só no celeste porvir, mas no aqui e agora, porque Jesus nos deu vida e vida em abundância. Que a igreja seja abençoada no nome de Jesus. Amém e amém. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar.